Pessoal, quero falar com vocês sobre o modo imperativo. É uma matéria muito fácil, você vai gostar. E é importante a gente saber usar esse verbo no imperativo. Ele é muito usado na nossa língua. Ele expressa uma ordem, um pedido, um conselho, até mesmo uma sugestão, tá? Bom, o modo imperativo, ele tem algumas peculiaridades diferentes das conjugações do modo indicativo e o modo subjuntivo. Primeira coisa importante para a gente entender no modo imperativo é que não existe um tempo verbal no modo imperativo. Então não tem o tempo presente, pretérito e futuro. Na verdade, ele é montado, ele vem do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Então, como se conjuga o modo imperativo? Primeira coisa, existem dois imperativos, imperativo afirmativo e o imperativo negativo, ok? Vou dar um exemplo, o verbo pisar. Você está no seu condomínio e existe lá a plaquinha, não pise na grama, ok? O pisar aí está no modo imperativo, é uma ordem, não pise. Como tem o não antes dele, o imperativo aí é negativo. Outro exemplo que eu posso colocar aqui para você é a Bíblia. Tem um mandamento que Jesus diz assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame aí está no modo imperativo. Como não tem a palavra não, esse imperativo aí é um imperativo afirmativo, ok? Agora eu vou ensinar você a montar o modo imperativo. Como que se monta o modo imperativo afirmativo? É simples, fácil e basta você visualizar na sua cabeça uma tabelinha. Qual é a tabelinha? Eu preciso do presente do indicativo e do presente do subjuntivo para montar o modo imperativo. Vamos pegar o verbo amar, por exemplo, ok? Na primeira pessoa, no modo imperativo, a gente não coloca nada. Por quê? Porque não existe primeira pessoa no modo imperativo. A gramática entende que a gente não dá uma ordem para nós mesmos como primeira pessoa. Então não tem o eu no modo imperativo, certo? Então se você for dar uma ordem para si mesmo, como por exemplo, olhar no espelho e falar consigo mesmo, você precisa falar com a terceira pessoa, que é o ele, ela ou você, tá? Então é dessa maneira que a gente pensa aí no modo imperativo. Então eu começo da segunda pessoa, o tu. Tu, ele, nós, vós, eles. São essas as pessoas do modo imperativo, ok? Bom, o que a gente tem que entender então? Para montar um imperativo afirmativo, eu preciso do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. O tu e o vós vêm do presente do indicativo, só que a gente vai tirar o S, certo? Então, pensa no verbo amar. Eu amo, tu amas. Então, como vai ficar no imperativo? Ama, ok? Continuando lá. Ele ama, nós amamos, vós amais. Tira o S. Então, fica amai no imperativo, certo? Tudo bem? As demais pessoas, que é o ele, o nós e o eles no finalzinho, o que você vai fazer? Você vai pegar lá do presente do subjuntivo. Lembrando que para conjugar no presente do subjuntivo, eu uso que. Lembra disso? Que eu, que tu, que ele. Então, como ficaria? Que ele ame. Então, no imperativo vai ficar ame. Que nós amemos. No imperativo vai ficar amemos. E que eles amem. No imperativo fica, então, amem. Tira o que. Você não vai usar o que aí para conjugar no imperativo, ok? E como é afirmativo, você não usa o advérbio de negação, porque estamos no imperativo afirmativo, certo? Olha como fica, então, o imperativo afirmativo. Ama tu, ame você. Amemos nós, amai vós, amem vocês. Percebeu que a vogal temática muda aí? No tu eu tenho o A, já no ele eu tenho o E. Por que isso acontece? Porque no presente do subjuntivo, toda vez que um verbo terminar em ar, eu tenho que usar a vogal temática E. Existe essa troca, ok? Então, no imperativo afirmativo eu tenho essa troca de vogal temática. Por isso que eu tenho que buscar nos dois presentes, do indicativo e do subjuntivo. Já o imperativo negativo, eu vou usar o advérbio de negação antes. Venho com o verbo conjugado e depois eu venho com a pessoa do discurso. Você percebeu que eu coloquei o pronome depois do verbo? Isso acontece no modo imperativo. Por quê? Porque normalmente a gente não usa esse pronome na frase, certo? Lembra lá do não pise na grama? Eu não falo não pise você na grama. Não há necessidade, certo? O próprio verbo mostra qual é a pessoa do discurso. Então é por isso que o pronome vem depois do verbo. Vamos no imperativo negativo. Muito fácil. Como que a gente monta o imperativo negativo? Eu pego tudo do presente do subjuntivo e coloco no imperativo negativo. Tudo, menos a primeira pessoa, certo? Tiro o que e no lugar do que eu vou colocar o que? No lugar do que, eu coloco o advérbio de negação não, que é a palavra que indica aí que essa ordem, ela é uma ordem negativa, ou seja, não é para você fazer aquilo, ok? Então, vamos lá. Pensando aí no presente do subjuntivo, que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles, verbo amar, tiro eu, né? Então, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Beleza.
Coloca tudo isso no imperativo negativo. Então fica como? Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Tudo bem? Então fica dessa maneira o imperativo negativo. Tem uma musiquinha que eu costumo ensinar aos meus alunos para gravar essa regrinha do imperativo. É aquela musiquinha, uma paródia dos escravos de Jó. É bem assim, ó. Imperativo, afirmativo, tu e vós, sem o S vem do indicativo, as demais pessoas do subjuntivo, imperativo, negativo, copiou, colou. Ok? O imperativo negativo você copia e cola do presente do subjuntivo. E o imperativo afirmativo você tem que fazer aí essa mescla de indicativo e subjuntivo. Não é difícil, calma, tá bom? Vou falar aqui alguns exemplos para você ver a aplicação desse verbo no nosso... você está na sala de aula e o professor pede para você fechar a porta, certo? Então é uma ordem afirmativa. Feche a porta, por favor. Esse verbo está no modo imperativo, certo? Tudo bem? Vamos pensar em outro exemplo aí. Vamos supor que você esteja em casa e você queira usar o celular e a sua mãe não quer deixar. Eu sei que tá muito formal, mas só para você entender a aplicação desse verbo. Não use o celular agora. Imperativo negativo, certo? Para a terceira pessoa. Talvez sua mãe fale assim, agora não vai usar. Tudo bem, isso é de maneira informal. Mas como a gente escreve e a gente precisa usar isso nos nossos textos e nas provas, a gente precisa entender como funciona a língua portuguesa. Quando tem uma ordem, a gente está trabalhando com o modo imperativo. As propagandas usam muito o modo imperativo, nos induzindo a consumir. Por exemplo, compre, beba, faça, inscreva-se, certo? E algumas placas também de advertência estão no modo imperativo. Não fume, é uma placa de advertência, ok? Belezinha?